Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos no terceiro domingo do Advento, ano litúrgico C, novo ano litúrgico. E, nos aproximando do Natal, vamos também intensificando a nossa preparação interior e comunitária para acolhermos novamente esse menino Deus entre nós. E o tema que eu proponho para a liturgia deste terceiro domingo do Advento é o seguinte: a vida muda para quem acolhe o Messias. Vou repetir. A vida muda para quem acolhe o Messias. Multidões, cobradores de impostos, pessoas impuras e até mesmo soldados respondem ao convite de João Batista, ao batismo, como um sinal de mudança de vida, de conversão para obter o perdão dos pecados. Aqueles que não respondem ao convite de João Batista são os escribas, os fariseus, os sacerdotes, aqueles que pertencem à elite religiosa daquela época e não acham que precisam de conversão. Comecemos então a leitura do Santo Evangelho. Capítulo 3 de Lucas, versículos de 10 a 11. Naquele tempo as multidões perguntavam a João: "Que devemos fazer?" João respondia: "Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo." As multidões questionam João sobre o que devem fazer para obedecerem à palavra de Deus, à vontade de Deus. E João, em sua resposta, não indica, prestem atenção, não indica nada que diga respeito à relação com Deus ou ao culto, mas convida as pessoas a partilhar e a serem solidárias umas com as outras. Prossigamos. Versículos de 12 a 13. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: "Mestre, que devemos fazer?" João respondeu: "Não cobreis mais do que foi estabelecido." Os cobradores de impostos, também chamados de publicanos, são aqueles que têm a marca indelével da impureza, do pecado. Aqueles para os quais não há esperança de salvação. No entanto, eles também vão se batizar. Os publicanos chamam João de mestre e querem saber qual deve ser o comportamento deles, uma vez batizados. João Batista, por incrível que possa parecer, não pede que eles parem com o seu trabalho, mas lhes solicita que não explorem as pessoas, não roubem as pessoas. Mais uma vez, uma exigência de cunho ético, não religioso. Prossigamos. Versículo 14. Havia também soldados que perguntavam: "E nós, que devemos fazer?" João respondia: "Não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário." Ora, também há soldados, provavelmente soldados judeus, a serviço de Herodes. E eles também perguntam o que devem fazer, e João Batista os convida a não maltratar as pessoas, não extorquir nada de ninguém, ficar satisfeito com o seu salário, com o seu soldo. Ou seja, evitar as injustiças, os saques e as extorsões típicos dos soldados. Prossigamos, versículos de 15 a 16a. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: "Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias." Bem, para o povo, esta figura de João Batista é o Messias, o libertador que deve chegar. João responde que mergulhe as pessoas em um líquido externo, em sinal de mudança de vida. Contudo, ele deixa claro que virá alguém, ou seja, o Messias. Para entender a resposta de João Batista, devemos nos referir à cultura daquela época, mais precisamente ao instituto jurídico do levirato, do latim levir, cunhado, que prescrevia que, quando uma mulher ficasse viúva e sem filhos, o cunhado tinha a obrigação de engravidá-la. O filho do sexo masculino que nascesse dessa relação carregaria o nome do falecido.
Tudo isso para se manter o nome do falecido sempre na família e dar-lhe uma descendência. Se o cunhado, evidentemente por razões econômicas, recusava essa tarefa, a cunhada procurava os anciãos da cidade e procedia à cerimônia de descalçar a sandália. Ela desamarrava as sandálias do cunhado, tirava-as e cuspia em seu rosto, como está lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículos de 8 a 10. Era um modo de deixar pública a humilhação daquele que não quis cumprir com a lei do levirato, ou seja, dar uma descendência ao seu irmão. Na época dos evangelhos, o povo de Israel se considerava como uma viúva. Sim, uma viúva. Tanto era distante o relacionamento e o matrimônio com Deus. E eles esperavam esse Messias como esposo. Então João Batista indica: eu não sou o esposo. Portanto, quem deve fertilizar este povo sem vida não sou eu. Então agora entendemos melhor a resposta de João Batista ao afirmar que virá aquele que é mais forte do que eu. Isto é, quem tem mais direito do que ele, de quem ele não se sentia digno, vejam só, de desamarrar as correias das sandálias. Prossigamos lendo os versículos 16b a 18, sempre do capítulo 3 de Lucas. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo, que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Enquanto o batismo na água é um líquido externo ao ser humano, que tem o significado de mudança, o batismo do Espírito Santo é uma efusão da vida divina, que penetra no ser humano e muda a sua direção, muda o seu comportamento. Então João Batista adiciona o fogo. Fogo é um sinal de julgamento, de punição de Deus. Mas interessante, quando Jesus retoma essas palavras de João Batista, ele vai omitir o fogo. Porque o Deus de Jesus é um Deus que oferece amor, até mesmo para aqueles que não o merecem e não pune ninguém. Na verdade, Jesus dirá, está relatado nos Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, no versículo 5. Abre aspas. João batizou com água. Vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Jesus, repito, omite o fogo. Portanto, da parte de Jesus, há apenas comunicação do Espírito Santo, ou seja, da vida divina, mas não há punição para quem o rejeita. Após essa belíssima reflexão que nos foi proporcionada por Frei Alberto Madi, eu inicio as minhas próprias considerações citando uma famosa frase de Aristóteles, filósofo grego, que viveu no século IV a.C. Diz Aristóteles: você tem que abaixar, meu filho. Não, abaixar. Você está subindo. Você não me deixou citar Aristóteles. Aí, ó, as aspas aí. Começa aí. Vamos mudar tudo de novo. Fica fixo aí, vou fazer tudo de novo. Bem, após essas belíssimas considerações de Frei Alberto Madi, faço eu agora as minhas colocações pessoais. Mas antes cito uma famosa frase de Aristóteles, filósofo grego que viveu no século IV a.C. Diz Aristóteles: os homens são bons de um modo apenas, porém são maus de muitos modos. Vou repetir. Os homens são bons de um modo apenas, porém são maus de muitos modos. Frase interessantíssima, não é verdade? A perversão e a corrupção de uma sociedade podem ser notadas quando uma parcela importante de seus cidadãos chega ao ponto de pensar que seja lógico, seja normal tirar proveito das pessoas e obter o maior lucro possível e a qualquer custo. Então os outros, os seres humanos, passam a ser meros instrumentos para eu obter riqueza, sucesso e prazer. Todos me servem e eu não sirvo a ninguém. É impressionante perceber que a nossa religião cristã é mais preocupada com a ética que com o culto, com o comportamento do que com os rituais celebrativos, com a fraternidade
do que com o rigor do cumprimento de normas e regras religiosas. João, o batizador, percebeu muito bem isso. A mudança de vida estava em seu propósito, para preparar os caminhos do Senhor, como ele mesmo disse. Porém, como observa bem Frei Alberto Matti, os escribas, os fariseus e os sacerdotes não atendem ao convite de João, pois não se acham necessitados de conversão, de mudança de vida. Sentem-se super religiosos, super perfeitos, super respeitadores das regras, normas e rituais religiosos. Para eles, crer em Deus era isso, servir a uma religião. E pensar que nos tempos atuais, muitos têm a mesma postura e atitude desses piedosos de antigamente. No entanto, Jesus, preste atenção nisso, não veio propor-nos uma religião, mas a maneira certa de crermos e nos relacionarmos com o seu Pai, com Deus. Essa maneira consiste em nos amarmos mutuamente e fazermos de tudo para que este mundo seja a casa de todos, para a felicidade de todos e não apenas de alguns. No fundo, Jesus veio nos propor a humanização. Somente sendo homens e mulheres plenos, saberemos quem é Deus e nos encontraremos com Ele e Ele conosco. Concluindo, é importante notar que Jesus vai além de João Batista em suas exigências de conversão e de mudança de vida. Confiramos o que ele propôs a um certo homem que lhe buscou um dia. Abre aspas. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Está lá em Mateus 19, 21, também em Marcos e Lucas. Nós cremos de verdade no Evangelho? Quem leva o Evangelho mesmo a sério? É tempo de decidir. É tempo de fazer nossa escolha. É bom saber que Deus é paciente e misericordioso para com todos nós. Porém, a nossa vida nesta terra não dura para sempre. E agora, queridos irmãos e irmãs, concluindo a nossa reflexão do Evangelho deste terceiro domingo do Advento, convido você a fazer juntinho comigo esta belíssima oração que já está aparecendo aí em sua tela. Verbo, esplendor do Pai, na plenitude dos tempos, tu descestes do céu para redimir o mundo. O teu Evangelho de paz liberte-nos de toda culpa. Infunda luz nas mentes, esperança em nossos corações. Quando vieres como juiz entre os esplendores do céu, acolhe-nos à tua direita na Assembleia dos Bem-aventurados. Louvado seja Cristo Senhor, Pai e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Beijo no coração de todos vocês. Um final de semana abençoado. E até a próxima semana, se Deus quiser.